A nossa história começa com um carro fazendo uma viagem. Dentro dele tem alguém jogando um jogo de porradaria muito insano. E vemos que na verdade é uma família, um pai, uma mãe e o seu filho. O pai fala: Jil-Soo, solta esse telefone. Mas o filho nem responde, ele tem um olhar morto. A mãe de Jil-Soo fala: seu pai tá falando com você. Você deveria pelo menos responder ele. E o pai o encara pelo vidro do carro. Mas o filho continua nem dando bola. Dentro da cabeça dele ele pensa que talvez o pai dele se arrependa. Talvez ele se arrependa de ter um filho tão fraco e patético como ele. Enquanto isso, vemos cenas dele sendo bullyingado na escola. A mãe acaba dizendo que se outras crianças acabarem fazendo bullying com ele na escola, ele deveria só sair dela. Ela diz que quer que ele tenha uma vida confortável, o mais confortável possível. Mas ele pensa que ela é uma mentirosa, porque ela foi a primeira a pedir pra se mudar depois que ele começou a sofrer bullying na escola. Enquanto isso também, ele acaba perdendo no seu jogo e pensa que ele só deveria desviver a si mesmo. Ele vai se aproximando da nova escola e pensa que ele só quer sair correndo dali. Qualquer coisa poderia salvar ele agora. Um terremoto, uma invasão da Coreia do Norte. Quando ele entra na sala, ele se apresenta como Lee Jil-Soo. Ele fala que vem da capital da Coreia do Sul e que nunca esteve por essas bandas na vida. E fala que é um prazer conhecer todos eles, mesmo pensando que ele queria que o tempo parasse nesse momento e que nada ruim acontecesse com ele. Mas de repente, ele ouve palmas. Ele se espanta e olha pra classe e vê que todo mundo tá batendo palmas e falando: prazer em te conhecer, cara, que isso, que legal. Todos os garotos da sala tão rindo e falando: nossa, finalmente tem alguém de Seul na nossa classe, hein? A atmosfera é completamente diferente. E um cara bate no braço dele e fala: para de ser patriota. Obviamente, Jil-Soo fica completamente espantado com isso e um tempo se passa. No fim de uma das aulas, um cara bem grandão, bombado, se aproxima dele falando: e aí, garoto novo? Ele vê os dois garotos olhando pra ele de cima, assim. E obviamente ele fica espantado, porque ele se lembra do que acontecia com ele antes. Mas quando o cara pega no ombro dele, ele só pergunta se ele não tá acostumado com as coisas por aqui ainda e que eles podiam ir na loja de conveniência ali do lado. E ele aproveitaria pra mostrar um pouco da escola também. Nisso, o Jil-Soo de novo fica muito confuso, porque ele não tá acostumado a ser tratado assim. Na loja de conveniência, ele pensa que é a primeira vez que ele tá indo numa conveniência com alguém como se fosse um amigo. De repente, o cara começa a zoar com o amigo dele e pergunta: que você acha da sobrancelha desse cara aqui? Você acha que é motivo suficiente pra namorada ter terminado com ele? E o Jil-Soo, meio sem graça, fala: eu acho que tem seu charme. E dentro da cabeça dele, ele tá pensando: nossa, eu não esperava esse tipo de pergunta. Ele pensa consigo mesmo sobre que tipo de escola é essa. Todo mundo parece feliz por aqui. E ele pensa que também pode ser feliz por aqui. Sem querer, ele acaba esbarrando no ombro de alguém com um suco de uva e acaba sujando a blusa dessa pessoa. Como sempre, desesperado com esse tipo de coisa, ele fala que pode oferecer dinheiro pra limpar a roupa, mas o cara só fala que tá tudo bem. E o cara ainda olha pra trás e agradece pela oferta. O Jil-Soo continua olhando, pensando que o cara foi gentil com ele. E ele sorri, pensando que talvez ele tenha uma vida normal nessa escola. Mais tarde, no fim da aula, enquanto ele arruma sua mochila, ele pensa que a vibe dessa escola aqui é completamente diferente da escola antiga dele. Todo mundo é legal e gentil e parece que ele se preocupou à toa. E ele pensa que tá feliz por ter se mudado. E de repente, aquele mesmo cara que convidou ele pra loja de conveniência pergunta se ele tem planos pra hoje à noite. O Jil-Soo fala que não e o cara pergunta se ele quer ir a algum lugar com ele. O Jil-Soo fala que não e o cara diz que tem que mostrar um lugar pra ele. E ele acaba aceitando. Como já é noite, eles acabam caminhando por uma rua muito deserta e escura. E o Jil-Soo pensa que eles já estão andando por um bom tempo e não faz ideia de onde ele tá indo. Ele pergunta pro Do-il o que eles estão indo fazer, porque eles estão andando há muito tempo. E o Do-il responde: eu quero te mostrar um lugar. Todo mundo que é novo na escola tem que ir lá. E o Jil-Soo pensa: como assim tem que ir lá? E parando pra pensar, a gente tá ficando cada vez mais longe da cidade. O Do-il de repente para e pergunta: você já teve alguma experiência com boxing ou algo do tipo? A Jil-Soo pergunta: boxing? Não, na verdade não. Aí o Do-il dá uma risadinha e fala: então você vai precisar de bagos pra estar nesse lugar. Não é brincadeira, tá, gente? Ele realmente falou bagos. Aí ele fala: deixa pra lá, vamos rápido porque a gente já tá quase lá. E o Jil-Soo olha pro braço dele e percebe que não tinha visto isso antes. Ele tem várias cicatrizes no braço dele. E ele lembra novamente do que faziam com ele na antiga escola e dos bulinadores. Ele começa a ficar muito nervoso no meio da rua e começa a dar uma desculpinha falando que ele tem que ir, que ele pode ir em outro dia. Mas o Do-il coloca a mão no ombro dele e fala: a gente já tá quase lá. Só vem dar uma olhadinha se você tá realmente ocupado. Eu tenho certeza que você vai gostar. E o Jil-Soo pensa que ele se deixou ser levado por esse cara. Ele pensa que foi tudo uma mentira. Toda gentileza, todos os sorrisos. E já se defendendo, ele pensa que vai ser bulinado de novo. Mas quando os portões se abrem, ele vê duas pessoas trocando porrada freneticamente. E em volta tem vários outros garotos da mesma escola comemorando como se fosse uma torcida organizada. De repente, um dos garotos é derrubado por um chute no rosto. E enquanto os outros garotos falavam: ei, eu sou o próximo, eu sou o próximo, o Jil-Soo só conseguia pensar, tipo, que é isso? O Do-il fala: você deve estar chocado com isso, né? E ele fala que essa é a arena de luta da escola. E é um grande privilégio que só os alunos dessa escola são permitidos a estar aqui. E enquanto ele fala isso, os dois lutadores se respeitam. Um deles fala: você tá ficando realmente mais forte. E o outro fala: tô pegando pesado. E o Jil-Soo pensa: como assim arena de luta? De repente chega um cara grandão e pergunta: e aí, criança? Quem é esse aí que tá do teu lado, Do-il? Jang Chung, ele é o presidente da escola Six Gates. O Do-il fala: é o novo transferido da minha sala. E o Jil-Soo
Jisoo pensa, nossa, esse cara aqui realmente parece muito assustador. E aquele cara de antes das sobrancelhas, ele olha pro Duil e fala, tava esperando por você estar aqui, eu vou cobrar você ter zoado minha sobrancelha. E o Duil já vai correndo e fala, tô indo aí. E de repente o cara grandão vem se apresentando pro Jisoo, falando que ele é o presidente do conselho estudantil do Six Gates. E ele fala, bem-vindo à nossa escola. E enquanto isso, o Jisoo tá pensando, meu Deus, esse cara é enorme. E enquanto isso, tá rolando briga lá atrás e o povo tá torcendo. O Duil e o sobrancelhudo estão lá trocando porrada. E o Jisoo pensa, por que eles estão lutando? Eu pensei que eles eram amigos. E o Jung do lado dele grita, até que os calouros desse ano não são ruins não, hein? E o Jung vira pro Jisoo e fala, essa aqui é a verdadeira faceta da nossa escola. E o Jung continua explicando, eu não sei se você notou, mas ninguém faz bullying na nossa escola. Mas mesmo sem bullying, a gente tem violência. A gente só confina ela na arena. E o Jung, com aquele olhar de All Might dele, ele fala, você já deve ter passado por muita merda na tua escola antiga, né? Vem desestressar aqui. Uma escola onde todo mundo é igual na violência. Enquanto isso, o Jisoo tá abismado. Esse lugar se chama Six Gates Fighting Arena. E esse lugar é a arena da Six Gates. E o Jisoo continua admirado com aquilo tudo, perguntando, como assim todo mundo é igual na violência? O Jung chega bem pertinho do Jisoo e fala, eu não gosto de nada complexo, então eu vou te explicar e você não pede pra repetir não. Regra número 1, somente estudantes da Six Gates podem entrar aqui. A entrada não é permitida pra quem se graduou, pra quem desistiu ou pra quem foi expulso. Regra número 2, todas as lutas vão ser mano a mano sem armas. Uma terceira pessoa não é permitida, não importa o que. Regra número 3, um estudante do conselho vai julgar as lutas. E também são eles que decidem o fim da luta. De repente, aquele cara que o Jisoo esbarrou mais cedo fala, ei, você tá por aqui também, criança? E ele pensa que foi o mesmo cara que ele sujou de suco. E ele já começa tirando a gravata e falando, vamos lá que eu vou te fazer pagar pela roupa. E aí o Jung fala, caraca, você já tem um oponente? Vai lá, vai aprender. E o Jisoo tipo, como assim, cara? E ele explica a quarta regra, que qualquer tipo de violência tá banida fora da arena. E que qualquer tipo de ressentimento que você tiver, você vai resolver na arena. E ele fala que essa é a regra mais importante. E fala pra ele não ficar assustado e só se divertir. Ele sobe em cima do ringue e pensa, como assim eu vou gostar de uma luta? Minha rotina diária era só ser espancado. Enquanto o juiz está preparando a luta, o Jisoo pensa, ainda mais contra esse cara aí que é todo bombado. E com os punhos cerrados ele pensa, com os meus 3 anos de experiência como uma vítima de bullying, a luta começa e ele pensa, meus sentidos estão falando pra eu sair correndo daqui. A luta começa e o pessoal já tá tudo torcendo. Um cara da torcida fala assim, nossa, esse cara é realmente muito azarado pra cair logo contra o Kang no primeiro dia. O cara pensa, Kang? Como assim? Esse cara é famoso? Eu acho que ele tá no primeiro ano, não? E ele pensa que o cara é irmão de um cara muito foda e que ele veio pra escola esse ano. O Kang fala assim, qual é, novato? Você não vai vir, não? Eu tava pensando em te dar uma colher de chá porque é seu primeiro dia. E o Jisoo pensa, meu Deus, eu tô muito assustado, meu corpo nem se mexe. Como que eu entrei numa luta assim do nada? E o cara fala, se você não vai vir, eu vou até você. E ele dá um corridão na direção do Jisoo. E na mente dele ele só consegue ficar cada vez mais desesperado. Mas de repente tem um baque muito alto que deixa todo mundo abismado. Mas na verdade o Jisoo só vomitou em cima do Kang mesmo. E todo mundo fica falando, pausa, pausa, pausa. O cara vomitou aqui, cara. Pelo amor de Deus, vomitar em cima do cara. E o Jisoo pensa consigo mesmo, como assim? Eu, um cara assim que só foi bullyingado a vida inteira, pode fazer isso? Nisso, no outro dia da escola já tava comentando, caraca, o dia ontem na arena foi insano, hein? Você deveria ter visto. Ele falou, o aluno transferiu e vomitou no cara, mano. E enquanto isso, o Jisoo tava sentado no banheiro pensando, nossa, eu tô muito ferrado, eu tô muito ferrado. Eu pensava que isso aqui era uma escola normal, mas como assim? Arena de luta. E ele lembra do diretor falando, não se assuste, só se divirta. E ele pensa, o Jisoo pensa, nossa, esquece isso de se divertir, eu não vou conseguir nem dar um soco em ninguém. Aquilo que aconteceu ontem vai acontecer hoje de novo, provavelmente. Mas ele pensa consigo mesmo, se não tem violência na escola, é só não ir pra arena. Enquanto isso tudo tava acontecendo, o Jung tá fazendo um monte de flexão com 2 caras em cima dele. E na hora que o Jisoo chega, ele tá completando a 1000ª. E, gente, eu falei errado, na verdade ele não é o diretor da escola, ele é o diretor do conselho estudantil. E eu e o Jisoo, a gente pensou no mesmo momento, como assim esse cara é um estudante, velho? De repente o Jung se levanta, e aí, novato, você tem alguma coisa pra falar comigo? E todo envergonhado, o Jisoo fala, eu tenho uma coisa pra perguntar sobre a arena pra você. E o Jung fala, você desenvolveu outra habilidade além de vomitar? Daí os outros garotos começam a falar, e aí, garoto do vômito? Todo mundo virando fã do cara porque ele vomitou. E o Jisoo fala, não é isso. E ele fala assim, na verdade eu quero dizer que eu não vou mais pra arena. E o Jung fala, como assim? Por quê? Você não ficou nem machucado da última vez? E o Jisoo fala, na verdade eu não tenho confiança pra lutar com ninguém. Eu não quero machucar ninguém, eu também não quero ser machucado, porque eu não sei fazer isso. E ele falou que também não entende todo esse negócio de lutar na arena. Mas de repente o Jung só coloca a mão no rosto dele. E com um sorrisão ele fala, então quer dizer que eu posso te espancar o quanto eu quiser agora? Aí de repente ele sai e fala, eu, Jung Chung, tenho um anúncio a fazer. A partir de agora, o aluno Lee Jil-soo não tem mais a proteção da arena. E nisso o Jil-soo fica espantado, né? Mais tarde, na hora do intervalo entre as aulas, o Jil-soo pensa, como assim? O que é essa proteção da arena? De repente, alunos de outras salas entram e falam, então esse aqui é o transferido que não quer mais lutar na arena. E o cara pega com toda a força e taca a cabeça disso na mesa. E ele fala, então eu vou te ensinar uma lição. E ele fala, na verdade eu tava precisando de um escravo, e agora você vai ser meu. E ele percebe que nos arredores ninguém tá fazendo nada. Enquanto isso ele tá sendo surrado. Enquanto ele tá caído no chão,
chão, o cara fala, eu acho que ele veio pra cá porque na outra escola ele sofria bullying. E outro cara fala, eu sabia disso no momento que eu comecei a bater nele. E o cara fala, toda vez que tiver um intervalo você vai vir na minha classe. Enquanto o Jisoo tá pensando, então é isso a proteção da arena. Se você não participa, você começa a sofrer bullying dentro da escola. Enquanto isso, ele continua sendo pisado pelos outros alunos. E ele pensa que o inferno dele começou de novo. Enquanto isso, na sala do diretor, ele fala que quer sair da escola. E o diretor fala, nossa, mas foi só uma semana na escola. O Jisoo fala, eu já tô preparado pro exame nacional e isso é o mais importante pra mim. O diretor então fala, tá bom, se não tem nada que eu possa te ajudar, a não ser tirar da escola, então eu vou fazer isso. E o Jisoo pensa consigo mesmo, eu fiz tudo o que eu pude. Desculpa, mãe e pai, por ter um filho tão desonrado. Durante o pôr do sol, ele vai saindo da escola e ele pensa, outro ciclo escolar horrível acabou e a partir de amanhã eu vou ter uma vida normal. Mas de repente, o Jang para ele e fala, por que você não tá lutando? E ele fala, qual que é o problema? E Jisoo pede desculpas e pensa que alguém que é viciado em luta não pode entender o que ele tá sentindo agora. E ele explica que ele tem um trauma muito grande de violência, porque na escola dele ele era terrivelmente bullyingado. E ele fala que ele já chegou no limite dele, que ele só quer desistir. Mas de repente o Jang só chega perto dele e fala, você é mais patético do que eu pensei. E o Jisoo fica espantado com isso, né? E o Jang fala, quem disse que você precisa lutar como um profissional? Habilidade? Quem que precisa dessa merda? Ele fala, se você não tem dente, morde com a gengiva. Se você não tem força, usa o seu estômago. Isso que luta é. E o Jisoo fica sem entender, né? E o presidente pega ele pelo colarinho da blusa e fala, mas agora você não quer nem se proteger. E o Jisoo pensa, por que ele tá fazendo isso? O que eu fiz de errado? E o diretor fala pra ele, você já parou pra pensar que esse mundo não é um jardim de flores com borboletas? Se você não lutar, você vai ser um perdedor pro resto da sua vida. E depois que ele volta a caminhar, ele começa a refletir sobre isso. E ele pensa que ele não sabe o que fazer agora. De repente ele é parado pelo Kang, que fala, eu ouvi falar que você não vai aparecer mais na escola amanhã. E ele pergunta, como assim você vai sair sem nem ter avisado a gente? E ele fala, se você sair, quem que vai ser meu saco de pancada? Desde que a arena começou, eu nunca tive um escravo. E ele fala, você pensa que tudo vai acabar quando você sair da escola? E ele fala pra ele seguir ele agora. E obviamente eles levam ele pro lugar e começam a surrar ele de novo. E nesse momento ele pensa que ele vai morrer. E de repente o Kang fala, você deveria agradecer por isso, Jisoo. Porque se meu irmão mais velho tivesse no Six Gate ainda, você teria morrido com certeza. E de repente ele pega o celular e pergunta pra um dos amigos dele, esse endereço aqui que você me mandou tá certo? E enquanto o Jisoo pensa, como assim endereço? O outro fala, claro que tá certo. E o Kang fala, agora eu sei onde Jisoo vive. E ele fala todo o endereço do Jisoo. E ele fica completamente espantado. E ele fala, vamos ver o que vai acontecer da próxima vez que você não participar da arena. E ele se levanta e pergunta, como assim? O que vocês estão fazendo? O que vocês planejam fazer com o meu endereço? E ele fala, fica quietinho. Ele pega a cara do Jisoo e tira uma foto e fala que vai enviar pra todo mundo dele sendo espancado. E ele pensa, por que você tá fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Ele pensa que tudo ia acabar. Ele pensou que esse inferno de dor, ele pensou que ele tinha escapado dele finalmente. Mas ele foi puxado pra ele de novo. Ele não consegue escapar desse inferno. E ele novamente se lembra do diretor falando, quem disse que você precisa lutar como profissional? Habilidade? Ninguém precisa dessa merda. Lute com o que você tiver. Você não tá pensando nem em se proteger. De repente, enquanto eu tô batendo nele, ele dá mó gritão. E o Kang fala, você é tão divertido. Agora ele tá gritando. E ele começa a pensar, por quê? Por que comigo? E enquanto o celular do Kang voa, ele fala, o que eu fiz de errado? E o Kang falou, falei que ele era teimoso, ele tá fazendo birra agora. Enquanto o rosto dele tava sendo segurado pelo Kang, ele pensou, se eu não tenho dente, eu vou usar minha gengiva. E de repente o Kang grita muito de dor. O Jisoo deu uma mordidão na mão dele. E enquanto ele tá mordendo até sai sangue, ele fala que se ele não tem força, ele vai usar os dentes dele. O Kang dá um socão nele, ele cai no chão e ele pergunta, você quer morrer? O Kang pensa, seu maluco, essa porra doeu. E o Jisoo vai se levantando e pergunta, doeu, não doeu? E o Kang fica sem entender. E o Jisoo se levanta como se fosse um bicho, falando, se eu vou morrer, eu vou te levar comigo. Aí o Kang pensa, olha, que é isso? Agora ele tá contra-atacando. Até um rato morde de volta, não é? E ele pergunta, você tá pronto? E os outros caras partem pra cima dele também. E ele revida, socando a cara desses otários. Ele volta a pensar no diretor, que pergunta, como assim? Você não precisa lutar que nem um profissional. Ele pensa, eu não preciso parecer maneiro enquanto eu luto, eu só preciso fazer o que eu consigo. E o Kang manda agarrarem ele. E ele mete o pé, filho. E ele pensa, eu tô maluco? Por que de repente eu contra-ataquei esses caras? Enquanto isso, lá na arena, de repente as portas se abrem. Quando o diretor olha, é o Jisoo falando que ele vai tentar de novo. E com toda a determinação que ele tem, ele fala que vai entrar na arena. Enquanto isso, os caras ainda estão perseguindo ele. E o diretor dá uma risada e fala, isso aqui tá muito mais interessante do que eu achei que era. E dessa vez é a revanche. O Kang e o Jisoo estão na arena de novo. O cara tatuado fala, eu que deveria estar batendo nesse nerd, não o Kang. E esse cara é o segundo na gangue do Kang. O nome dele é Park Yong-go. E o outro cara fala pro Yong-go, cara, baixa essa voz aí que a gente não tá sozinho. E ele fala, eu sei. Olhando pro diretor. E o Yong-go fala, a gente sempre tem que ter cautela perto do diretor. Enquanto isso, o Jisoo tá tomando um maior socão na cara. Além de uma joelhada na barriga. Enquanto o Kang bate nele, ele fala, você pensou que conseguiria fazer algo contra mim no mano a mano? E derruba o Jisoo com um maior socão de novo. Ele fala, sério, isso é tão patético. E dá um chute bem dado no queixo do Jisoo. Ele pega o Jisoo pelo colarinho e fala, você se arrepende agora? Mas o Jisoo tá com um olhar mortífero pra ele. E o Kang pensa assim, seu merda.
merda, você para de me olhar assim. E dá um tapa na cara do Jil-Soo. Ele fala assim, como assim você tá tentando relutar? Se você é um perdedor, você tem que ficar no seu lugar. E de novo ele tenta dar um chute no rosto do Jil-Soo, que derruba ele sai rolando pela arena. Enquanto os caras estão pensando, meu Deus, o Kang realmente é muito intenso. E os outros caras, esse cara tá vivo ainda? E o Kang pensa, nossa, eu fui demais? Será que esse cara tá morto mesmo? Mas o Jil-Soo se levanta e deixa todo mundo espantado. E o Kang pensa, como assim? Esse cara deveria ter sido nocauteado com esse chute. Aí o Kang pensa, para de se forçar. Se você realmente continuar assim, eu vou te matar. E o Jil-Soo fala, me matar? E com aquele olhar de demônio, ele fala, com só isso? E ele se agarra no Kang e pensa, isso aqui não é nada comparado a tudo que eu já sofri. E ele derruba o Kang com tudo na arena. E os caras na torcida falam, ele tem alguns bons movimentos, hein? E o cara pensa, esse surto de raiva foi muito bom. E o Kang pensa, da onde ele tirou essa força? Ele me pegou de guarda baixa. Enquanto isso, o Jil-Soo tá preparando um socão pra dar no Kang. Mas ele revida. E ele fala, pra onde você vai com esses socos lentos aí? E o Jil-Soo pensa de novo, se você não tem força, você tem que usar sua força de vontade, dar uma cabeçada no Kang. O nariz do Kang começa a sangrar muito. Enquanto o diretor tá só olhando, os caras do fundo estão falando, esse cara aí, até que ele tem um movimento bom, tá muito mais engraçado do que eu achei que seria. O diretor pensa consigo mesmo, que mesmo durante a adrenalina, ele continua sentindo dor e ele deve estar se machucando muito fazendo isso. E ele pensa que o Jil-Soo realmente tem muita determinação. O Kang tira o Jil-Soo de cima dele e ele levanta perguntando, você tem algum desejo antes de morrer? E o Jil-Soo, parecendo um morto-vivo, se levanta muito puto. E ele pensa, só isso que eles têm pra oferecer? Essa gangue que eu tava com medo? É só isso que ele tem pra mostrar na arena? E enquanto ele tá enfrentando o Kang, todo mundo tá torcendo pro Jil-Soo. Ele dá um corridão na direção do Kang. Enquanto ele prepara o soco, ele fala, por que eu tava com medo desses caras esse tempo todo? E ele acaba levando um gancho. E o Kang fala, desculpa, mas eu não posso deixar minha guarda baixa de novo. E o Jil-Soo é nocauteado e o juiz fala que quem é o vencedor da batalha é o Kang. Mais tarde na arena, ele abre os olhos lentamente e se pergunta onde é que ele tá. E ele pergunta, eu fui nocauteado? E ele fala, mesmo assim, eu consegui lutar contra. E ele falou, mesmo assim, eu nunca achei que fosse ganhar, mas eu usei toda a minha força pra bater naquele desgraçado. Eu fiz tudo que eu pude. E ele pensa que nas próximas lutas ele deveria ir com mais calma e não ir tão apressado como ele foi. E ele pensa que talvez a fraqueza do Kang seja embaixo, assim como ele fez no começo do combate. E ele pensa que se ele fosse só um pouquinho mais forte, de repente ele vê o diretor em cima da cabeça dele, assim. E ele pergunta assim, tua mente deu uma clareada agora? Aí ele olha ao redor, não tem ninguém, e ele fala, você ficou aqui por causa de mim? E ele fala, o meu dever como diretor é olhar pelos alunos que participam da arena. Esse aqui não é um lugar de ninguém morrer. Na verdade, é um lugar pra proteger os estudantes. E o diretor fala, você sabe que é só por hoje, né? Porque a partir de amanhã, como você saiu da escola, você não vai poder mais estar na arena. E ele fala, bom, toma cuidado por aí. E enquanto ele vai embora, o Jil-Soo pergunta, o que eu preciso fazer? E o diretor se vira, como assim? E o Jil-Soo fala, eu não vou sair mais da escola. E ele fala, por favor, me diga o que fazer. Eu também quero ficar mais forte. E o diretor dá aquele sorrisão, né? E ele com esse sorrisão ele fala, treinar os fracos também é dever do diretor do conselho estudantil. E enquanto o Jil-Soo tá abismado, ele pergunta, você tá pronto? E já mete um socão na barriga dele. Enquanto o Jil-Soo tá morrendo de dor no chão, gritando, o diretor pergunta, como é que você se sente? Você sente como você vai morrer? E ele fala, isso é só o começo. E ele fala assim, eu vou te ensinar a aguentar esse soco. No dia seguinte, na escola, ele tá sentindo muita dor na costela e pensa, nossa senhora, que soco foi esse que o diretor me deu? Eu sinto como se tivesse quebrado alguma coisa. E ele lembra do diretor falando pra ele, venha até mim durante seus intervalos e você vai ficar mais forte se você continuar fazendo isso. E ele fala, só isso vai me deixar mais forte? Alguém chama por ele, na hora que ele vira, ele vê que é o Do-Il e ele fala, eu pensei que você ia sair da escola. Aí o Jil-Soo fala, eu mudei de ideia. Aí o Do-Il fala, eu sabia que você ia gostar da arena. Aí o Do-Il meio que cumprimenta ele e fala, eu sabia que você tinha os bagos pra isso. De repente outra pessoa chama ele enquanto ele tá subindo as escadas e é o Hang e seu grupinho. E ele fala, o saco de pancada tá de volta? E o Jil-Soo pensa, ele é forte. Daí o Hang fala, não esperava que você fosse voltar, você tá buscando vingança, é? Mas você deve continuar no seu lugar. E pode apostar que eu vou te matar da próxima. E quando eles estão descendo, o Do-Il só olha com uma cara meio estranha pra eles. E quando ele olha pro lado pra ver a reação do Jil-Soo, ele tá muito puto. Ele tá pensando, eu vou ficar mais forte pra não perder nunca mais pra esses desgraçados. Mais tarde, quando já tá acabando as aulas, a gente vê o Jil-Soo tomando um socão na cara. E depois outro da barriga. E a gente vê quem tá batendo nele é o diretor. E o diretor fala, mantenha os olhos abertos. Não tenha medo, olhe bem pros meus punhos. E ele fala, você não tá disponível pra lutar até nosso treino acabar. E na hora que ele vai tomar o socão, ele fala, que porra de treino é esse? E enquanto ele toma outro socão na cara, ele pensa que ele treinou assim por dias.
E depois de vários socos, o diretor derruba ele com um chute. E quando ele tá todo ferrado no chão, ele pensa que isso era só outro espancamento. E mais tarde, na arena, o Hang ganhou mais um combate. Gente, eu tava falando Hang, mas é Kang. Desculpa. Voltando, o Kang ganhou mais um combate. O oponente dele tá todo ferrado no chão. E tem dois caras conversando na torcida enquanto isso. E um deles fala, desde que ele enfrentou o Jil-Soo, ele não tá tendo piedade de ninguém. E o outro fala, eu acho que o ego dele foi ferido. De repente o Kang se aproxima deles e fala, se vocês estão tão confiantes assim, por que vocês não me enfrentam? Tá, ele vai passando, esbarrando em todo mundo, assim. E ele sai muito puto, pensando que esses caras são todos idiotas. E o Kang volta pra gangue dele e fala, vocês viram o Jil-Soo por aí? E ele falou que não, que eles não viram ele desde os últimos intervalos. E um deles fala que ele tá rejeitando a arena. E quando o Kang para pra pensar nisso, ele lembra que o diretor falou que o Jil-Soo não tá mais protegido pela arena. Nisso ele dá uma risadinha e fala pra gangue dele que ele tem uma ideia. Uma ideia pra acabar com os perdedores. Enquanto isso, na parte de educação física da escola, durante a noite, o Jil-Soo tá lá correndo. E ele continua pensando no treinamento que ele tava tendo com o diretor. Enquanto ele tá correndo essa maratona, ele fica pensando se ele realmente pode ficar mais forte com esse método de treinamento. E ele fala que não é o suficiente, ele vai dar tudo de si. E ele continua correndo muito. E ele diz que precisa ficar mais forte, muito mais rápido. De repente, uma moto chega com tudo na direção dele. A moto esbarra no braço dele. E logo mais motos chegam atrás. Enquanto os outros estão aproximando, o cara fala, ei, você arranhou minha moto. Enquanto ele tá descendo da moto, ele fala, com licença, eu acho que a gente precisa de uma discussão pra resolver isso. E ele fala, minha moto tá destruída por causa de você. E eu acho que vai custar 5 milhões pra pagar. E o Jil-Soo fala, como você acha que eu vou arrumar todo esse dinheiro? E quem esbarrou em mim foi você. E o cara pega na cabeça dele e fala, como assim? O que você acabou de dizer, seu perdedor? E ele dá um socão na cara do Jil-Soo. Enquanto ele tá tentando se levantar do chão, os outros estão rindo dele. Enquanto ele levanta, ele começa a refletir de novo. E o cara pergunta, e aí, cara, você tá surdo? Vai me responder não? E de repente o Jil-Soo percebe que ele não tá com medo dessa vez. E o cara fala, você acha que eu tô pedindo pelos 5 milhões? Eu tô te fazendo pagar agora e você vai ter que me pagar de novo depois. E o Jil-Soo pensa que ele não tá com medo, porque durante todo esse treinamento, todo esse tempo, ele tá apanhando de um monstro que nem o diretor. Então de repente ele tira a mão do cara dele e mete um murrão no rosto dele. E grita, por que eu deveria dar dinheiro pra alguém como você? E ele fala, não tô mais assustado. E ele fala, não tô mais com medo. E o cara pega a mão dele e fala, isso aqui era pra ser um soco? E o Jil-Soo pensa, como assim meu soco não funcionou nem um pouquinho? E o Jil-Soo começa a socar freneticamente pensando, o que eu faço agora? Ele fala que ele nunca aprendeu sobre socar alguém, só apanhar. E o cara já mete um chutão na cara dele. Os outros caras agarram ele e falam, você acha que tá numa piscina pra tá nadando desse jeito, balançando os braços? Enquanto o outro cara coloca o soco em inglês dele, ele fala, você é um idiota mesmo, né? O cara fala, depois que ele se recuperar disso aqui, ele vai perceber que ele tava no lugar errado. Enquanto ele tá preparando o soco pra dar no Jil-Soo, ele fala, ok, aperta esses dentes. E quando ele tá prestes a receber o soco, um cara salta lá de cima na direção dele. Ele olha tipo, o que é isso? E já toma uma joelhada no meio da cara. Sai muito sangue do nariz dele e os outros caras ficam tipo, o que é isso? E ele fala, pega ele também. E quando a gente vai ver, é o Will que veio ajudar o Jil-Soo. E ele dá um sorriso pro Jil-Soo e fala, então era você. Um dos caras parte pra cima dele e pergunta, de onde você veio? E ele já esquiva lindamente do soco e caceta o cara também. O outro já veio com um pedaço de pau na direção do Will, mas ele também já dá um gancho e já arranca um dente do cara. A mulherzinha que tava com ele já fica em choque. E ao invés de ela correr, ela chega no cara que tá derrubado e fala, ô seu otário, você levanta, vai me deixar aqui sozinha? Enquanto isso, o Jil-Soo tá pensando, nossa, o Will é bem forte. Ele olha pro Will e pensa, nossa, eu achei que ele era um cara normal. Desde quando ele é forte assim? Do nada a minazinha vem metendo bronca perguntando, vocês sabem quem somos nós? Ela fala, nós somos os mais fortes do primeiro ano da escola Jinsang. E se a gente contar pro nosso superior, vocês estão ferrados. E o cara do soco inglês, ele fala, para. E ele fala, trazer esses caras pra lá não vai dar em nada. Olha pra roupa deles. Eles são da Six Gate. Ele fala, eu pensei que esse estranho aí não fosse de escola nenhuma. Eu não devia ter me metido com alguém da Six Gates. Eu não devia nem ter tocado nele. Depois disso, cara, eles pegam a moto e metem o pé. Daí o Will só fala, otários. E o Will pergunta pro Jil-Soo, como é que você acabou se envolvendo com esses caras? Enquanto isso, o Jil-Soo fala que ele tá recebendo um treinamento especial do diretor. E o Will fala, nossa, você tá levando a sério mesmo o negócio da arena, hein? E o Jil-Soo fala, eu tô um pouco fraco ainda, mas eu consegui aguentar uns socos desses otários. E o Will fala, eu vi você tacando suas mãos pro alto. E o Jil-Soo pensa, tô tão envergonhado. E enquanto isso, na gangue do Kang, um dos caras pergunta, como assim, você arrumou um jeito de lidar com esse otário? E o outro pergunta, você vai burlar alguma coisa da arena? E o Kang pensa, não, ele atirou no próprio pé. Ele falou que ele foi o primeiro cara na escola a falar abertamente que não iria lutar mais na arena. Enquanto você não lutar na arena, você não mais tem a proteção da arena. Ou seja, a violência não tá mais banida fora da arena. Ele fala que até na arena tem uns otários que vão lá só pra assistir e nunca lutam. E um dos caras fala, realmente, tem alguns caras que nunca entram nas lutas. E o outro fala, eles só estão
estão aproveitando dessas regras pra ficarem confortáveis na escola. Mas o Kang fala, mas o idiota do Jil-Soo falou abertamente que não iria mais lutar na arena. E sabe o que acontece quando você desafia um deles fora da arena? E um dos caras fala, se a gente desafiar um desses otários, ele vai ter que lutar, porque ele não quer acabar como o Jil-Soo. E o Kang fala, exatamente. E ele fala, a arena agora é nosso parquinho de brinquedos. E quando ele volta pra arena, a primeira pessoa a ir falar com ele é o diretor, que tá com uma cara muito assustadora. E o Kang pergunta, como assim? Por que você tá aqui? Eu acho que eu não quebrei nenhuma regra. O diretor passa por ele falando, é melhor você não continuar sendo mesquinho desse jeito. E o Kang fala, desculpa por causar essa comoção. Da próxima eu vou ser mais cuidadoso, diretor. E na manhã seguinte, lá tá o Jil-Soo tomando muita porrada do diretor durante o treinamento. E ele tá pensando que nesse ritmo ele vai morrer. Mas de repente ele consegue bloquear um dos socos do diretor. E até ele mesmo fica abismado. E ele pensa, eu tenho que progredir. Eu não tô mais assustado. E o diretor fala, parece que você tá se acostumando com os socos, né? E ele tenta contra-atacar o diretor, que esquiva. E ele pensa, se eu quiser ganhar uma luta, eu tenho que acertar. E ele começa a socar pra todo lado, igual ele fez antes. Mas obviamente ele tá errando todos. E ele toma um socão do diretor que fala, cala a boca! E o diretor fala, para de fazer esses sons enquanto você soca, parece um esquisito. E o Jil-Soo no chão tá tossindo, ele fala, nossa, ele me bateu mais forte dessa vez. E o diretor fala, isso se chama 1-2. Se você masterizar 1-2, você consegue ganhar qualquer luta. O diretor leva ele pro Arcade Club. Ele pergunta, por que a gente tá aqui? Esse lugar tá super velho. Quando ele abre a porta, ele vê um careca. Mas na verdade é só uma máquina de dar soco. E o diretor começa a explicar a técnica, falando que ele tem que colocar os punhos na altura do queixo e depois travar a mandíbula dele. Ele fala pra colocar um dos pés na altura do ombro dele e pra mover ele muito ligeiramente. Ele fala pra dar o soco 1 com a mão da frente bem devagar e o 2 ele fala que ele tem que colocar o peso do corpo dele enquanto gira os quadris dele. E ele acerta um socão na cara do boneco. E o Jil-Soo pensa, meu Deus, isso pareceu um tiro. E o Jil-Soo pensa, tá, agora é minha vez. Ele dá o primeiro soco e pensa que no segundo ele tem que jogar o peso dele. E ele consegue dar um belo soco no boneco. E ele pensa, tá, eu tô entendendo. Mas na verdade ele só fez 1 ponto. E o diretor fala, esses socos fracos não vão adiantar de nada. E já mete outro socão no boneco. Ele fala que a máquina quebrou muito tempo atrás e ela não conta por impacto, só por número de socos. Ele fala que ele tem que socar bem forte pra máquina contabilizar o soco dele. E aí ele vai aprender a realmente acertar o inimigo. E o diretor fala, você tem que achar sua própria forma e não apareça na minha frente até você atingir essa pontuação. E ele tá mostrando 9.999 pontos. Enquanto isso, o Sobrancelha tá andando no corredor falando com a gatinha dele e fala, droga, ela tá agindo assim de novo, o que eu fiz de errado? E de repente ele esbarra em alguém. Esse cara é o Yongo, da gangue do Kang, e ele derruba o Sobrancelha. E o celular dele também cai e quebra. Aí o Yongo fala, desculpa, esbarrei sem querer. E ele fala, você fez de propósito. Aí o Yongo fala, não, claro que não, que olhar é esse no seu rosto? E o Yongo fala, se você tem um problema comigo, vamos se ver na arena. E o Sobrancelha fala, não, foi minha culpa. Daí o Yongo fala, foi só um engano, isso não foi violência escolar, eu só esbarrei nele. Toma cuidado da próxima. O Duil ajuda o amigo dele a levantar e fala, esse babaca fez isso de propósito, devia falar com conselho. E o amigo dele fala, não, deixa pra lá. E ele fala, não vale a pena fazer isso. E o Duil olha com aquela cara séria pra gangue. Enquanto isso, no refeitório, na hora do almoço, o Jil-Soo tá mandando um pratão pra dentro muito rápido. Ele falou que ele ficou socando aquela máquina até a hora do almoço, e não importa o quanto ele coma, ele continua com fome. Ele pensa que ele socou mais de 100 vezes aquela máquina e a pontuação continua a mesma. Ele fica refletindo o quão forte tem que ser o soco dele. De repente o Yongo derruba a bandeja inteira dele na cabeça do Jil-Soo e fala, cuidado aí, me desculpa. Enquanto o Jil-Soo continua comendo como se nada tivesse acontecido, o Yongo fala, eu não te vi aí, desculpa, foi sem querer. E ele começa a meter um monte de tapa na escola do Jil-Soo, fingindo que é de amizade, mas na verdade não é. E ele fala, é bom te ver depois de tanto tempo. Daí ele pergunta, e você, tá bem, Jil-Soo? Antes disso, a gangue tava reunida e um dos caras falou, caraca, isso foi muito engraçado. O Yongo esbarrou no cara e ele pediu desculpa por isso. Aí o Kang fala, agora a gente tem que fazer isso com o Jil-Soo, a gente tem que obrigar ele a desafiar um de nós na arena, pra ele aprender o que acontece com quem se mete com a gente. O Yongo fala, você não precisa se envolver com esse inseto. E ele fala, deixa comigo. Mas nesse momento o Jil-Soo segura a mão do Yongo. E o Yongo fala, agora você aprendeu a resistir, você fica muito fofo quando tá com raiva. E o Jil-Soo pensa, o que eu faço agora? E ele lembra do diretor falando que ele tá banido da arena até terminar o treinamento. Ele pensa que o diretor proibiu ele de fazer isso, mas ele quer muito fazer isso enquanto ele aperta o punho dele. Mas nesse momento o Duil joga a bandeja dele e fala, eu tô comendo, cala a boca! E a bandeja vai bem na cara do Yongo. O Duil fala, não já falaram pra você nunca perturbar um cachorro enquanto ele come? Todo mundo fica abismado com isso, incluindo o Jil-Soo. E o Duil fala, você devia saber os limites daqui, seu otário.